Vamos falar sobre um dos maiores eventos esportivos do mundo, a Copa do Mundo. Vamos explorar como tudo começou, as grandes estrelas, os momentos épicos e as curiosidades que tornam esse torneio tão especial. A criação da Copa do Mundo. Um dos eventos esportivos mais importantes e populares do mundo foi criado em 1930. O conceito da competição surgiu após o sucesso das competições de futebol nos Jogos Olímpicos. A necessidade de um torneio separado e dedicado exclusivamente ao futebol foi percebida na década de 1920, quando a FIFA, Federação Internacional de Futebol, começou a planejar um torneio internacional. A primeira Copa do Mundo foi organizada no Uruguai em 1930, para coincidir com a celebração do centenário da independência do país. O torneio contou com a participação de 13 equipes, 7 da América do Sul, 4 da Europa e 2 da América do Norte. O Uruguai, como país anfitrião, teve uma participação destacada e, após uma série de partidas emocionantes, sagrou-se campeão ao vencer a Argentina na final por 4-2. Desde então, 1950. Refere-se ao processo de retomada do torneio após a interrupção durante a Segunda Guerra Mundial. A Copa do Mundo de 1950, realizada no Brasil, foi a quarta edição do torneio e trouxe inovação e emoção ao cenário do futebol mundial. Contexto histórico. Após a Copa de 1938, realizada na França, o torneio foi suspenso durante 12 anos devido à guerra. Em 1946, a FIFA decidiu retomar a competição, escolhendo o Brasil como sede em 1947. O país foi selecionado não apenas por sua paixão pelo futebol, mas também pela infraestrutura e capacidade organizacional. O torneio. A Copa de 1950 foi marcada por um novo formato. Em vez de um mata-mata típico, a competição adotou um sistema de grupos, com um torneio final entre 4 equipes. O Brasil, Suécia, Uruguai e Espanha foram os times que chegaram à fase final. A decisão final. Maracanazo. O que abrange os períodos de 1958 a 1970, é considerada uma das fases mais gloriosas da história do futebol brasileiro e mundial. Durante essas 3 Copas do Mundo, o Brasil se destacou não apenas pelos títulos conquistados, mas também pelo estilo de jogo bonito e pela qualidade técnica dos jogadores. Copa do Mundo de 1958, Suécia. A competição aconteceu na Suécia, onde o Brasil conquistou seu primeiro título mundial. Sob o comando do técnico Vicente Feolala, a equipe era jovem e talentosa, com jogadores brilhantes como Pelé, Garrincha, Zito e Dida. Pelé, com apenas 17 anos, tornou-se o mais jovem a marcar em uma Copa do Mundo de 1962, Chile. 4 anos depois, no Chile, o Brasil repetiu a dose e conquistou seu segundo título mundial. O time, agora sob a liderança do técnico Aimoré Moreira, contava novamente com Pelé, mas ele se lesionou no segundo jogo. Apesar disso, jogadores como Garrincha e Vavá brilharam, levando a seleção a vencer a Tchecoslováquia na final por 3-1. Garrincha, especialmente, foi o grande nome do torneio, mostrando um futebol habilidoso e elétrico. Copa do Mundo de 1966, Inglaterra. A Copa de 1966, realizada na Inglaterra, foi um ponto fora da curva para a seleção brasileira. A equipe, considerada uma das melhores do mundo, não conseguiu avançar além da fase de grupos, em parte devido a lesões e um desempenho abaixo do esperado. Essa decepção trouxe um revés, mas também serviu como motivação para as próximas competições. Copa do Mundo de 1970, México. A Copa de 1970 no México marcou a consagração da era do futebol arte brasileiro. Sob a batuta do técnico João Saldanha e posteriormente de Mário Zagallo, a equipe contava com estrelas como Pelé, Tostão, Jairzinho e Rivelino. O Brasil jogou um futebol exuberante e agressivo, derrotando adversários como Inglaterra, Uruguai e 8 a 1970 não é apenas importante pelos títulos conquistados, mas também pelo impacto que teve na história do futebol mundial. O estilo de jogo brasileiro, caracterizado pela técnica individual, criatividade e jogo coletivo, influenciou gerações de jogadores e seleções ao redor do mundo. Essa fase ainda é celebrada por torcedores e pesquisadores como uma época dourada do futebol e um marco na história esportiva do Brasil. A história da Taça Jules Rimet. A Taça Jules Rimet, originalmente conhecida como a Taça do Mundo, foi criada em 1930 para o primeiro torneio de futebol internacional, a Copa do Mundo da FIFA.
O nome homenageia Jules Rimet, o presidente da FIFA que foi instrumental na organização do torneio. A taça era feita de ouro e tinha 35 centímetros de altura, pesando cerca de 3,8 quilogramas. Ela se tornou o símbolo máximo do futebol mundial. Foi concedida em 1930, na primeira Copa do Mundo realizada no Uruguai, em que a seleção anfitriã sagrou-se campeã. Durante as edições subsequentes, a taça foi conquistada pelo Brasil em 1970, após sua terceira vitória no torneio, o que permitiu à equipe ficar com a taça. O roubo da taça. Em 1966, às vésperas da Copa do Mundo na Inglaterra, a taça Jules Rimet foi roubada durante uma exposição em Londres. A taça estava em exibição no Westminster Central Hall e, em um assalto audacioso, ladrões a levaram do local. O roubo causou um grande alvoroço, já que a taça era um símbolo muito valioso do futebol. Após o roubo, a polícia iniciou uma busca intensa para recuperar a taça. Foi então que, algumas semanas depois, um cachorro chamado Pickles, que pertencia a um dono de um dos bairros de Londres, descobriu a taça enterrada no jardim de um vizinho. O achado foi celebrado e a taça foi recuperada, embora em condições não ideais. O destino final da taça. A taça Jules Rimet continuou a ser utilizada até 1970. Após a vitória do Brasil no torneio daquele ano, a FIFA decidiu que o Brasil poderia ficar com a taça em definitivo. No entanto, em 1983, a taça foi novamente roubada, desta vez de um cofre em uma sede da CBF no Rio de Janeiro. A taça nunca foi recuperada e até hoje, seu paradeiro é desconhecido. Essa história de glória e mistério ao redor da taça Jules Rimet encapsula não apenas a história do futebol, mas também a paixão e a emoção que o esporte traz ao redor do mundo. O impacto das Copas em 1982 e 1986. As Copas do Mundo de 1982 e 1986 tiveram um impacto profundo, tanto no futebol quanto na cultura e política dos países envolvidos. Copa do Mundo de 1982, Espanha. A Copa de 1982 é frequentemente lembrada como uma das mais emocionantes da história do torneio. O Brasil entrou na competição com uma equipe repleta de estrelas, incluindo jogadores como Zico, Sócrates e Falcão. A equipe brasileira encantou o mundo com seu estilo de jogo ofensivo e vistoso. Impactos. Estilo de jogo. O futebol brasileiro. Na Copa de 1986, Diego Maradona emergiu como uma das figuras mais icônicas do futebol. Ele levou a Argentina ao título com performances memoráveis, incluindo o famoso gol do século e a polêmica Mão de Deus. Impactos. Maradona. O torneio consolidou Maradona como um dos maiores jogadores da história do futebol. Sua habilidade e carisma deixaram uma marca indelével no esporte. Futebol e geopolítica. O torneio ocorreu em um contexto de tensões políticas na América Latina e, para a Argentina, a conquista teve um significado especial, trazendo um senso de orgulho nacional em meio a desafios internos. Mudanças estratégicas. A forma como os jogos eram jogados começou a mudar, com táticas mais defensivas e a necessidade de um planejamento mais estratégico. Cultura e identidade. A Copa de 1986 teve grande impacto na cultura argentina, sendo celebrada até hoje como um ponto alto da história do futebol e da identidade nacional. As Copas de 1982 e 1986 não apenas foram marcos no futebol, mas também refletiram e influenciaram a sociedade, a cultura e a política dos países participantes. Elas ajudaram a moldar a narrativa do futebol como um fenômeno global, transcendente ao esporte e penetrando em diversas esferas da vida social. As grandes surpresas de 1990 a 2006. Copa do Mundo de 1990, Itália. Campeão inesperado, a Copa de 1990 foi marcada pela defesa sólida da Alemanha Ocidental, que se tornou campeão, mas não teve surpresas tão notáveis entre as seleções menores, especialmente considerando a eliminação precoce de algumas favoritas como a Argentina, que chegou à final mas não conseguiu defender o título. Eliminação da Argentina. A Argentina, atual campeã na época, teve dificuldades, e sua eliminação nas oitavas de final para a Romênia foi um resultado surpreendente. Copa do Mundo de 1994, Estados Unidos. Bulgária. A Bulgária chegou à semifinal depois de eliminar times como a Alemanha, atual campeã, e fez uma campanha memorável, terminando em quarto lugar. Romênia.
Outra grande surpresa foi a Romênia, que chegou às quartas de final com um time talentoso e um estilo de jogo atraente, superando expectativas. Copa do Mundo de 1998, França. França campeã inexperiente. A seleção francesa conquistou seu primeiro título, derrotando o Brasil na final. Enquanto a França foi considerada uma equipe forte, muitos não esperavam que se tornasse campeã naquele torneio em casa. Croácia. A Croácia, com sua primeira participação como país independente, surpreendeu ao chegar às semifinais, terminando em terceiro lugar, com jogadores como Davor Quer se destacando. Copa do Mundo de 2002, Coreia do Sul e Japão. Coreia do Sul. A grande surpresa dessa edição foi a Coreia do Sul, que alcançou as semifinais derrotando times como Itália e Espanha, tornando-se a primeira equipe asiática a chegar a esta fase em uma Copa do Mundo. Turquia. A Turquia também teve um desempenho surpreendente, chegando às semifinais e terminando em terceiro lugar, com uma equipe coesa e um ótimo desempenho defensivo. Copa do Mundo de 2006, Alemanha. França e Itália. Embora ambas as seleções sejam tradicionalmente fortes, a França chegou à final com um time considerado envelhecido, e a Itália venceu nos pênaltis, o que foi uma grande surpresa na forma como a final se desenrolou. Gana e Ucrânia. Gana se destacou como uma das seleções africanas a avançar para as oitavas de final, enquanto a Ucrânia, em sua primeira participação, também surpreendeu ao chegar às quartas de final. Essas edições da Copa do Mundo mostraram que o futebol é imprevisível, e seleções consideradas menos favoritas frequentemente conseguiram chocar o mundo com suas atuações notáveis, criando memórias que perduram na história do torneio. Era moderna. A era moderna do futebol, especialmente entre 2010 e 2018, é marcada por grandes eventos e mudanças que revolucionaram o esporte. Durante esse período, duas Copas do Mundo da FIFA aconteceram, a de 2010 na África do Sul e a de 2014 no Brasil, além da Copa de 2018 na Rússia. Copa do Mundo de 2010, África do Sul. Data: 11 de junho a 11 de julho de 2010. Campeão: Espanha, que conquistou seu primeiro título mundial ao vencer a Holanda por 1-0 na final, com um gol de Andrés Iniesta na prorrogação. Destaques: esta edição foi histórica por ser a primeira Copa do Mundo realizada no continente africano, marcando um momento significativo para o futebol africano e mundial. A competição teve um grande número de surpresas, incluindo a eliminação precoce de equipes tradicionais como a Itália e a França. Copa do Mundo de 2014, Brasil. Data: 12 de junho a 13 de julho de 2014. Campeão: Alemanha, que venceu a Argentina por 1-0 na final, com um gol de Mário Götze na prorrogação. Destaques: esta Copa foi marcada por um evento infame na fase de grupos, a goleada de 7-1 aplicar à memória dos torcedores. Além disso, a competição foi amplamente elogiada por sua organização e pelos estádios modernos. Copa do Mundo de 2018, Rússia. Data: 14 de junho a 15 de julho de 2018. Campeão: França, que conquistou seu segundo título mundial ao vencer a Croácia por 4-2 na final. Destaques: a edição de 2018 foi marcada por uma série de surpresas e equipes consideradas zebras, como a Croácia chegando à final pela primeira vez. O torneio também utilizou a tecnologia do VAR, Video Assistant Referee, pela primeira vez, que teve um impacto significativo nas decisões durante as partidas. Conclusão: a Copa do Mundo é mais do que apenas um torneio de futebol. É uma celebração da cultura global e da paixão pelo esporte. Mal posso esperar para ver o que as próximas edições nos reservam. E você, também? Não esqueçam de se inscrever e comentar qual foi o seu momento favorito na história das Copas. Ah, e lembre-se, mantém-se sempre curiosos. Até a próxima!